O sentido da palavra nonada e da expressão pão ou pães é questão de opiniões. Existem certas controvérsias acerca do sentido da palavra nonada, que inicia o texto em Grande Sertão Veredas, e da expressão pão ou pães é questão de opiniões, que oferece certas dificuldades na tradução para outros idiomas. Em nossa análise, há duas hipóteses para o sentido da palavra nonada. A primeira hipótese é a do surgimento da palavra nonada como um neologismo criado a partir da expressão não é nada, usando para isso o procedimento da contração. Pode ser que Guimarães Rosa, em diálogos com os homens do sertão, tenha ouvido a expressão não é nada e, ao elaborar o texto de Grande Sertão Veredas, decidido converter a expressão não é nada na palavra nonada, já que a tendência para criar neologismos a partir de palavras ou expressões colhidas no contexto sertanejo é uma das marcas registradas mais comuns em toda a sua produção artística. O dicionário OAS define a palavra nonada como ninharia, insignificância, mas, pelo menos na região onde nascemos, no município de Patos de Minas, ninharia e insignificância são sentidos não da palavra nonada, e sim da palavra tutameia, tomada por Guimarães Rosa para título da coleção de contos, que são os mais curtos em toda a sua produção literária. E, de fato, do ponto de vista do tamanho, esses contos não são senão ninharias ou tutameias. A segunda hipótese é a de que Guimarães Rosa tenha ouvido justamente a palavra nonada, em vez de a expressão não é nada, já que casos dessa natureza não são raros no contexto sertanejo. Embora o que acabamos de dizer não seja senão hipóteses, a possibilidade de serem verdadeiras não é pequena. Já ouvimos comentários acerca de como traduzir a palavra nonada para outros idiomas. Pensamos que, se as nossas hipóteses tiverem possibilidade de serem aceitas, a saída seria buscar uma tradução não para a palavra nonada, mas para a expressão não é nada, e, em seguida, tentar criar uma palavra nova a partir dessa tradução, contraindo a expressão aí encontrada numa única palavra. Mas os tradutores profissionais podem entender isso melhor do que nós. No caso da expressão pão ou pães é questão de opiniões, a tradução pode ser mais difícil, porque, nesse caso, trata-se de um trocadilho jogando com três fatores. O sentido do que Riobaldo quis dizer ao se referir à polêmica em torno de até onde vão as fronteiras do sertão, no interior de Minas Gerais, a questão gramatical em língua portuguesa, da formação do plural das palavras terminadas em ão, que pode ser ãos, ons ou ães. O problema do jogo com as diferentes sonoridades aí existentes
e a criação de certas rimas na construção do trocadilho. Em muitos idiomas nem existe plural de substantivos, muito menos variantes formais e sonoras como as dos plurais das palavras terminadas em -ão em língua portuguesa. Daí os obstáculos a serem vencidos na tradução de tal expressão para outros idiomas. Mas trocadilhos existem em qualquer idioma e decorrem justamente do jogo em cada idioma com os sentidos e as sonoridades das palavras, bem como com o uso de certas rimas. Em vista disso, sugerimos traduzir para outro idioma não a expressão pão ou pães é questão de opiniões, mas o trocadilho nela existente, utilizando para isso, não importa que palavras, mas conservando o mesmo sentido em conformidade com o objetivo a ser alcançado. Segundo Riobaldo, essa lenga-lenga a respeito das fronteiras do sertão é apenas uma toleima, quer dizer, uma teima tola, porque, segundo ele, o sertão está em toda parte. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. Vá para o vídeo número 4, em continuação ao processo de análise. Mas não se esqueça de clicar e inscrever-se no canal. Obrigado.